Estou seguindo. Uma linda salva de palmas. Ô, meus amigos, tá meio xoxa essa salva de palmas aí. Vamos melhorar esse negócio aí, pessoal. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Se a gente pode fazer o melhor para Deus, por que fazer o pior? Esse negocinho assim deve ser para a gente no espelho, né? Para Deus deve ser aquela salva de palmas, porque na hora que nós chamamos, Ele vem. E nós vamos chamá-la aqui hoje. Você sabe que eu passei aqui numa gravação, que gravei, aliás, vai passar daqui 1 ano e pouco, que eu tenho muito programa guardado. Um testemunho tão lindo que eu vou pedir para colocar agora para vocês, de um homem que teve câncer durante 47 anos. 60 operações, câncer de pele. Negócio sério. E não é que Jesus curou ele, pessoal? Olha, mas foi muito lindo, eu cheguei a chorar de emoção aqui, porque esse nosso Deus é tremendo. Antes de eu chamar o testemunho desse homem, deixa eu falar com vocês aqui o que diz Oséias capítulo 10, versículo número 12. Só vamos dizer assim, pequena abertura de entendimento, uma pequena abertura de entendimento para depois vir a mensagem principal. Semeai para vós em justiça. Irmão, vamos aprender. Semear em justiça, semear na revelação de Deus. E temos que semear para nós. Nós semeamos para os outros, mas para nós a gente não semeia. Vamos semear em justiça e se faz segundo a misericórdia. Aquilo que Deus dá de misericórdia. O entendimento que Ele dá para nós não é para perder, é para ceifar. Que mais? Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós. O campo de lavoura é aqui a Bíblia Sagrada. Temos que lavrar, temos que revirar essa terra, temos que orar, pedir a Deus, me ensina, me mostra, deixa eu entender a tua vontade. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor. É agora, depois da morte, acabou. Se você não encontrar Ele aqui, você nunca vai encontrá-lo. O que você tiver de Deus é que vai garantir se você irá para a eternidade feliz ou vai para o suplício eterno. Porque é tempo de buscar o Senhor até que venha, e Ele virá. E chova a justiça sobre vós. Oh, glória a Deus, que coisa bonita. Vamos ver essa novela que eu já passei, mas só daqui 1 ano vai passar. Mas o testemunho desse cidadão é muito lindo, por favor. Agora eu vou ler uma comprovação de cura que chegou pra gente. Esse testemunho é do Reinaldo Gerhardi, ele é de Vila Velha, no Espírito Santo, que conta que há 47 anos ele foi diagnosticado com câncer de pele. E desde que o programa Fala Amigo iniciou, ele conta que ligava todos os dias para colocar o nome nas orações. Durante todo esse tempo, ele alcançou a bênção, está curado, refez os exames e foi constatado pela medicina que ele está completamente curado do câncer. Depois da pastora Yara compartilhar esse testemunho no Fala Amigo, fomos até o Espírito Santo conhecer de perto a história de Reinaldo. Meus parentes todos são descendentes europeus, povo de pele branca. Eu gostava das atividades, da vida livre, de correr, brincar, isso tudo exposto ao sol. Eu não tinha o conhecimento de que eu era portador da ausência da pigmentação de melanina. A melanina é um fotoprotetor natural. Se você não tem uma fotoproteção adequada, né, usar protetor solar, evitar aqueles horários de pico do sol, você vai desenvolver um câncer de pele e muitas vezes precocemente. Ao longo dos anos, o acúmulo da radiação solar, ela vai dando respostas com 10, 15, 20 anos logo após ela ser instalado no corpo humano. O primeiro foco de câncer que eu tive no rosto, nessa região aqui, foi aos 22 anos. Falava muito com ele para ter cuidado com o sol. O cuidado foi insuficiente, aí começou uma sequência de batalhas. E a gente nunca imaginou que um dia esses focos iriam crescer numa proporção muito grande.
Na vida de Reinaldo, esse problema se resume a mais de 60 cirurgias para a remoção e reconstrução de áreas acometidas pelo câncer de pele. Mesmo passando por tantos procedimentos, ele crê que o sofrimento pode chegar ao fim. Em 2012, Reinaldo, que já era conhecedor da palavra de Deus, patrocina a própria saúde. O patrocinador, na sua semente lançada, ele leva a missão onde eu não posso ir. E ele agradecia todo mês porque ele fazia o patrocínio. Há 4 anos, surgem os últimos 3 focos de câncer, nas orelhas e no peito. Era uma ferida que tinha, e essa ferida crescia. E dessa ferida saía muito pus. Eu tinha que passar as medicações na orelha dele, nos câncer dele. Eles queriam até cortar a orelha, parte da orelha, cirurgia no peito para tirar essa lesão. Chega um momento que a gente se cansa de tanta cirurgia, de tanta picada de agulha. Comecei no propósito do programa Fala Amigo, a campanha do copo d'água, tomando a água, aplicando a água, banhando a água. Eu via muitas vezes ele em frente à televisão e fazendo oração e tomando da água. Eu comecei o programa desde setembro de 2017. Eu comecei a aprender através do missionário. A minha fé desenvolveu, cresceu. Através do Reinaldo, eu passei a, como eu disse, a presenciar a fé. Eu aprendi que não só posso crer na palavra, mas como eu posso determinar. Ele disse, não, eu não vou tirar essa orelha, porque eu tenho certeza que Deus vai me curar. Em outubro de 2018, eu tive o toque de Deus e Deus respondeu meu clamor. Um belo dia, quando eu fui fazer as limpezas, eu não vi que saiu mais nada. Aquilo ali estava criando uma casca. E eu disse para ele, Reinaldo, a orelha está curada. Eu fiquei emocionada, porque eu vi o agir de Deus. E hoje, graças a Deus, esses 3 focos aqui estão limpinhos. Não tenho mais lesão, não tenho mais descascamento. O peito estava fechado. Para a médica também foi um testemunho. Ele faz questão de dizer para todo mundo que foi Deus e através do programa. 47 anos de luta e batalhas, que eu já estou com 69 anos hoje, mas eu estou livre desses 3 focos de câncer. Milagre não se explica, milagre se vive. Esse nosso Deus é tremendo, pessoal. Ô, meu irmão, você creu? Deus deu. Esse é o ano da virada. Você creu, Deus deu. Só a fé pode mudar a sua vida. Vamos agora para 2 Reis, capítulo 19. O Senaqueribe, antes de ser destruído, ele mandou um recado para o rei Ezequias. Rendição. Os secretários dele chegaram e debocharam de Israel, do nosso Deus. O Ezequias, quando ouviu, está aqui no versículo, capítulo 19, versículo 1, e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, os secretários de Ezequias trouxeram a resposta, e se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Quando você ouviu uma má notícia, se cubra de humilhação e entre na casa do Senhor, que é a palavra de Deus, naquela promessa. Na hora que você sentir ali dentro, Deus vai responder você. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos, os sacerdotes, cobertos de pano de saco, é uma maneira de dizer que ele estava em consagração, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe, assim diz Ezequias, este é um dia de angústia e vituperação, um dia de achincalhe, de deboche e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Quer dizer, Deus deu o problema, que era uma oportunidade, e eles não tinham força para vencer.
É a pior coisa que acontece com o homem de Deus, com a pessoa que é de Deus, homem, mulher, não importa o gênero. Se a pessoa é de Deus, ela tem que estar preparada para quando surgir o mal, dizer alto lá, está amarrado em nome de Jesus e entrar em batalha. Mas a maioria não está. Vê uma notícia, se desespera, se agarra a qualquer coisa. Meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Quando deveria estar pronto. Os filhos chegam para nascer e não tem força para dar luz. Deus só permite o problema quando Ele sabe que você tem condições. Pega essa palavra aí. Do contrário, não permitiria. Então Ele sabe que nós estamos preparados e manda os problemas maiores. Quando lhe surgir um problema grande, diga: Senhor, obrigado. O Senhor já me preparou na Tua palavra. E aquela palavra que Deus deu para você é a força de Deus está ali dentro. O diabo vai fazer tudo para você crer que não tem condições. Tem, eu vou vencer com aquilo que Deus me deu. E você vence. Aí falou para o profeta Isaías, falaram isso, esse caso. Os filhos chegaram ao parto e não há força para os ter. Deus jamais daria se a mulher não tivesse condições. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabi Saqué, a quem enviou seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo, debochar dele, com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acham. E os servos de Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhes disse: Ide direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não tema as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Deus já tinha ouvido tudo. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E assim ocorreu. Qual é a lição que nós temos aqui? O problema veio, não tema aquilo que o inimigo está falando. Claro que ele vai fazer um mise-en-scène para você acreditar naquilo que ele faz, naquele barulho, e achar que você não tem um Deus que serve. A Bíblia diz, se você se mostrar frouxo no dia da angústia, na hora da batalha, a sua força será pequena. Deus será na sua vida do tamanho que você crê que Ele é. Se você crê no Deus nanico, não pode fazer nada. Se você crê num Deus maior do que você, Ele é infinitamente maior, Ele pode fazer tudo. Você vai contra o inimigo em o nome do Senhor dos Exércitos. Talvez hoje seja o dia desse capixaba. Já estava um ano assistindo o programa. Começou em setembro de 2017 e agora era outubro de 2018. Começou praticamente no início do Fala Amigo. E quando ele, então, entendeu a palavra de Deus, orou, usou da água, o que ocorreu? O poder de Deus entrou em ação e ele se sentiu curado. E aquilo que durou mais de 47 anos, mais de 60 cirurgias, acabou. Meu irmãozinho, Deus permitiu que o problema viesse, porque Ele já lhe equipou e você tem condições de orar. Se você acha, eu tenho que pedir oração a todo mundo. Estou desesperado, estou aflito, não vai ter jeito, não vai ter jeito. Tem. Nós vamos orar aqui agora, e aquilo que Deus está falando para nós, que já falou pela palavra, reavive aquilo no seu coração e no coração das pessoas, e vamos orar. É bonito quando uma família crê junto, pessoal, quando as pessoas são realmente de Deus. Marido, mulher e filhos, vamos orar e Deus vai dar essa bênção. E não há problema que Deus não tenha dado a solução, porque quando o problema vem, Ele já deu a solução. Aqui parecia que não. A Síria, só para você entender, era um império que durou 13 séculos. 13 séculos. Esse império que durou 13 séculos era o grande império do mundo naquela época. Já tinha anos atrás entrado no Reino do Norte e destruído o Reino do Norte, que era a separação que houve em Israel. 10 tribos ficaram como Reino do Norte e agora era Judá e Benjamim que ficaram fiéis à casa de Davi. O maior deles era o Reino do Norte. Destruiu todo, até hoje não sabe para onde eles foram, espalhar o pessoal pelo mundo aí
e não se sabe. Mas o reino de Judá tinha um rei que conhecia Deus, que temia Deus, e orou. Logo em seguida, aconteceu um fato muito mais sério do que isso. O profeta Isaías veio e disse: rei, o Senhor Deus mandou dizer que você vai morrer com essa doença. Sabe o que o rei fez? O Isaías foi embora. Nem tinha sido do palácio, conversando com as pessoas, o rei virou o rosto para a parede e começou a orar. Deus sabia que viria uma aprovação maior para ele. Aí veio o da Síria, ameaçou, um anjo naquela mesma noite saiu e matou a 185 mil soldados desse rei chamado Senaqueribe. Israel, o Judá ficou livre, o povo de Deus ficou livre. Agora o Ezequias tem a notícia da própria boca do profeta. Deus diz que você não vai se curar. Põe a sua casa em ordem, porque com essa doença você vai embora. Falou isso, falou. Foi embora e meteu a cara na parede e começou a orar a Deus. E começou a falar. Ele então entendeu que quando veio o problema, Deus já deu a solução. Quando o profeta ia saindo do palácio, Deus disse: volta Isaías e diga a Ezequias, chefe do meu povo. Eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele. Deus tem que ouvir a sua oração e ver as suas lágrimas. E diga para ele que eu vou curá-lo. Sem que ele pedisse, ainda vou acrescentar os anos programados para ele, 15 anos. Vai ver mais 15 anos que estava programado. E o Ezequias conseguiu essa bênção. Você também consegue. Amigo, nós temos que servir a Deus de corpo e alma, de coração completo e não aceitar nenhuma mentira do inimigo. Nós somos de Deus. Mas eu não consegui até hoje, porque até ontem eu fui estúpido, eu não entendi o que Deus falou, mas a partir de hoje eu sou sábio. Deus falou comigo, eu vou buscar. Não fica querendo se justificar, não. Você não é diferente de ninguém. Deus não fez ninguém inferior, não fez ninguém superior. Trata todos nós da mesma maneira. Não importa a cor da pele, estatura, complexão física, cultura, nada disso, nem dinheiro no bolso. O que Deus quer é fé no coração. Você com fé, você vence a sua batalha. Você é igualzinho a qualquer outra pessoa, seja você quem for. E Deus vai fazer essa obra na sua vida. Fique em pé que eu quero orar com você agora. Você em casa, a mesma coisa. Fique em pé também, que Deus vai abençoar. Não deixe o inimigo roubar essa bênção sua, não. Curve a cabeça e feche os olhos agora. Pai, nós estamos aqui agora para declarar uma guerra contra as forças do inferno que têm se levantado contra a tua obra, contra os teus filhos amados, contra o povo que ainda vai se converter, Pai. Pois, Pai, agora nós abençoamos a todos. O Senhor tem presciência, o Senhor sabe tantos quanto te amam, vão te amar, e nós entramos em batalha agora para jogar por terra esse mal. Obrigado pela bênção, pela cura do capixaba, ó Deus, que sofreu 47 anos com aquele problema do câncer de pele, e Deus, o melanoma não conseguiu vencê-lo, os outros cânceres não conseguiram, porque o Senhor é invencível, Pai. E quando o Senhor o chamou para ser patrocinador, é porque o Senhor está dizendo, a partir de agora, você é meu ministro. E ele entendeu, Pai. E sem eu saber, eu criei oração com um copo d'água. Sem eu saber, eu mandei que lavasse a parte e bebesse água. E o Senhor fez a obra. E o homem está lá como um testemunha vivo. E Deus, agora eu paraliso a obra em qualquer pessoa que está orando comigo, em qualquer lugar desse mundo. E eu digo agora, você demônio, você tem que soltar essa vida, tem que ir embora. Eu estou amarrando a sua capacidade. Eu estou determinando a sua saída. Bata em retirada, a vitória do povo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Está desfeito todo o mal, está destruído, isso mesmo, manda embora agora, meu irmão, focalize no seu mal agora, chama ele pelo nome, determine a saída dele, de você, da sua metade, você dos seus rebentos. Você pode fazer a obra agora, porque Deus está abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo esse mal está desfeito, está destruído para sempre, em nome de Jesus. E você diz, obrigado, Jesus.
Vamos agora à novela da vida real de hoje. Desde 2012, participando do Ministério de Louvor. E sempre que ela tinha oportunidade, ela estava na frente, louvando. Sempre foi a maior alegria da minha vida, era chegar na igreja, poder subir no altar e poder louvar o Senhor. Aí foi quando eu conheci o meu esposo. Nós temos a vida no altar juntos também. Após uns 2 anos do nosso casamento, nós passamos um período muito complicado. No ano de 2016, foi quando eu comecei a subir para cantar e eu já descia com muita queimação na garganta e muita rouquidão. O tempo foi ficando mais frequente. Falou assim: mãe, eu tô sentindo até como se eu estivesse engolindo sangue. Ela perdia fome. Afetava não só o meu ministério, mas também o meu trabalho. Eu trabalho na recepção, eu tinha que fazer muita força para a voz sair. Final do ano de 2016, eu fiz o exame de videolaringoscopia e nesse exame mostrou que tinham 2 nódulos, um em cada corda vocal. Apenas um nódulo benigno. Esses nódulos, eles formavam como se fossem abertura nas cordas vocais, por isso que a rouquidão era tão frequente, eu não conseguia cantar mais. Desde então que eu parei de subir no altar para louvar. A médica me orientou a fazer 3 meses de fonoaudiólogo para ir tratando. Mesmo fazendo todo esse tratamento, eu não via nenhuma melhora. Aproximadamente em março de 2017, voltei na otorrino, repeti o exame, mas os nódulos continuavam ali. A médica disse a ela que ela necessitaria de uma cirurgia nas cordas vocais para retirada desses nódulos. Depois dessa cirurgia, ela não ia mais conseguir cantar. E no momento que ela falou aquilo, não entrou no meu coração. Eu voltei para casa falando que eu não nasci com esses nódulos e eu não vou permanecer com eles. Não fiz mais nenhum tipo de tratamento. Toda a minha família, toda a igreja, eles oraram por mim. E eu senti que em momento nenhum eu estava sozinha, primeiro porque Deus ele não abandona os seus. Aproximadamente em julho de 2017. Um dia eu vim durante o culto, o pastor, ele foi usado por Deus para ministrar uma palavra que eu estava precisando de ouvir. E na ministração ele falou algo que veio para me despertar. Deus é maior. Determinei que nada ia me tirar de novo do altar do Senhor. Esses nódulos não são nada diante do tamanho do meu Deus. Ela tomou posse dessa palavra. Depois disso, ela se sentiu tranquila. E a partir daquele dia, eu falei, eu vou voltar, eu vou subir, eu vou continuar cantando. Sem a autorização da médica, eu voltei a cantar. Quando ela cantou, né, eu falei, meu Deus, ela tá perfeito, cantando certinho. Ela louvou lindamente, foi uma bênção. O culto foi uma maravilha. Eu nunca mais senti rouquidão. No meu trabalho, nunca mais me atrapalhou. Agora, em janeiro de 2019, eu retornei à otorrino. Repeti o exame, onde constatou que as minhas cordas vocais estão totalmente limpas, sem nenhum nódulo. Aonde algo parecia cirúrgico, Jesus foi lá e fez a cirurgia em mim. Graças a Deus, a gente pode falar que esse problema foi vencido, que o diabo foi derrotado e somos mais que vencedores. E o patrocínio que ela fez para ela antes desses problemas acontecerem melhorou a vida dela. Patrocinador, eu falo que ele é um sustento para nossa vida, nossa alma. O que ele fez na minha vida, eu vou para sempre agradecer. Deus é maravilhoso. Deus é maior. Uma coisa eu sei, Deus é comigo. Glória a Deus. Eu não sei o que esses capixabas têm. Também é capixaba, pessoal. O que existe lá no Espírito Santo lá, que o pessoal lá está abençoado. Acho que vocês têm que ir lá beber um pouquinho da palavra de Deus lá. Que não é água de lá que faz, não. É a palavra de Deus que está sendo pregada. E eu lembro quando eu era pequeno, nós éramos tão pequenos em números, e hoje o Espírito Santo é um dos estados mais convertidos do Brasil. Está cheio de igrejas. Bendito seja Deus por isso. Vamos agora abrir o coração, por favor. Missionário,
Meu filho de 1 ano e 5 meses foi diagnosticado com autismo. Tenho orado, determinado, feito campanhas na igreja, mas não consigo a fé necessária para Deus agir. Sei que a obra do Senhor é perfeita e completa. Tudo o que quero é ver meu filho crescer saudável. No entanto, não consigo ter paz e alegria. Desde que ele nasceu, é só luta. Sempre pensei em ter mais filhos, mas com este problema, meus sonhos têm morrido a cada dia. O que devo fazer? A senhora deve continuar buscando em Deus, mas às vezes Deus está mostrando para a senhora que o seu filho, vamos dizer, que tem algumas fraquezas alimentares. É preciso ver também o tipo de comida. Você não está bebendo refrigerante, que é, me perdoe falar assim, mas é uma fábrica de doença. 1/3 é açúcar. E fora as químicas que ali vão. Beba só coisa natural, o suco faz em casa mesmo. E a comida. Tem pessoa que não se dá com tempero. Eu tenho um conhecido meu que é missionário. Quando eu como pimenta do reino, eu passo uma semana sem ir ao banheiro. E quando você não come, é reloginho todo dia. Quer dizer, então, não coma pimenta do reino. Quer dizer, Paulo disse, se eu comer carne faz mal, escandaliza o meu amigo, eu não vou comer mais carne. Mas às vezes escandaliza a mim. Estou comendo uma coisa que está fazendo mal. Então, veja direitinho uma coisa. Tem pessoas que às vezes... estava obeso, aí ficou diabético, ficou com pressão alta, mas dá a mesma comida para os filhos, está todo mundo ali. Parece até aquela família de desenho animado, simples, não parece com o outro ali, né, pessoal? Que tem que mudar às vezes, irmão, tem que mudar. Não faz exercício, faça exercício, quer dizer, isso tudo é bom e ajuda bastante. Paz, mas continua buscando a Deus, Deus vai lhe ajudar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para nós orarmos agora? E vamos orar com toda a fé em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, a primeira oração é para quem está em casa, que o programa acaba agora. Envia o teu poder para tocar nessa pessoa, para curar essa pessoa, para libertar essa pessoa. Eu repreendo todo o mal da vida dela e digo que saia em nome de Jesus.